Olha só, eu estava retornando da primeira filmagem para o ponto de partida, para descer na rua paralela, rua de baixo, e mostrar as lojas, então, um pouco do comércio aqui do Francês. Durante o retorno eu resolvi ligar a câmera e peguei algumas imagens legais e tal. Então vamos aproveitar esse retorno para falar um pouquinho da história do Francês. Olha só, tem poucos relatos sobre a história da Praia do Francês. A região era habitada por índios caetés na época da colonização, os habitantes naturais de Pindorama, a terra das palmeiras. Pela sua estratégica enseada natural, que é aquela barreira que vocês viram, a praia serviu de porto para navios de piratas, inicialmente franceses, que faziam exploração do pau-brasil abundante na vasta mata atlântica da época colonial. Então, inicialmente chamada de Porto dos Franceses, derivou para a Praia dos Franceses até o atual Praia do Francês. Alguns conflitos existiram entre índios e invasores, posteriormente entre franceses, holandeses e portugueses, em disputa por bens e territórios. Praia pertence ao município de Marechal Deodoro, o berço do proclamador da República, assim como o Marechal Floriano Peixoto, ex-presidente do Brasil e famoso por suas conquistas bélicas. A cidade de Marechal Deodoro é um município brasileiro do estado de Alagoas. Naquele viaduto que nós passamos, vocês viram que eu deixei a cidade de Marechal para a direita, né? E entrei por debaixo do viaduto para chegar na Praia do Francês. Ela foi a primeira capital de Alagoas, onde nasceu Manuel Deodoro da Fonseca, o então marechal do Exército Brasileiro que proclamou a República do Brasil, e foi o primeiro presidente. O município faz parte da região metropolitana de Maceió. É conhecida pelas construções de valor histórico, como igrejas, casarões, entre outras edificações. A população, de acordo com as estatísticas do IBGE, gira em torno de 51 mil habitantes, sendo a 11ª cidade mais populosa de Alagoas. Ela foi fundada em 5 de agosto de 1591, com o nome de Povoado de Vila Madalena do Sumaúma. Servia para proteger o pau-brasil do contrabando e da ação dos piratas e outros. O município foi criado em 12 de abril de 1636. Passou a ser denominada de Vila Santa Madalena da Lagoa do Sul. Em 16 de setembro de 1817, passou a ser a capital da Capitania de Alagoas, criada nesse ano, sendo o nome de vila alterado para Alagoas da Lagoa do Sul. Em 8 de março de 1823 foi elevada a cidade. A capital da província de Alagoas passou para Maceió em 1839. Em 1939, o nome da cidade foi mudado para o atual, em homenagem ao filho do ilustre Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, alagoano que proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil nascido na cidade, em 5 de agosto de 1827. Em 16 de setembro de 2006, dia da emancipação política de Alagoas, foi considerada pelo Ministério da Cultura como um patrimônio histórico nacional, em virtude do seu passado e ter sido o berço de Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República. Depois do descobrimento do Brasil pelos portugueses, os franceses começaram a se interessar pelo pau-brasil. Aportaram então numa praia perto da mata, onde está situada a Praia do Francês, no atual município Marechal Deodoro, e passaram a contrabandear madeira com a ajuda dos índios caetés. Com o objetivo de defender a nova colônia, a coroa portuguesa dividiu o país em 15 lotes ou capitanias hereditárias, que eram entregues a donatários que tinham o direito de guardá-las militarmente, fundar vilas e povoados. Tinham a obrigação, porém, de pagar impostos à coroa. Coube a Duarte Coelho Pereira a capitania de Pernambuco, que continha o território do que é hoje o estado de Alagoas. O donatário, resolvendo pôr fim ao contrabando do pau-brasil, combateu os franceses e todos os índios que os ajudaram, fazendo dessa forma inimizade com os caetés. Em 1554, acreditando tudo estar sob controle, Duarte Coelho foi para Portugal, vindo a falecer lá. Quando tomaram conhecimento da morte do donatário, os caetés começaram a atacar os povoados. Foi num desses ataques que os índios antropófagos
mataram e comeram o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que tinha naufragado no rio Coruripe. A capitania começou a desenvolver-se com o plantio de cana-de-açúcar, o que levou ao aparecimento de muitos engenhos. Em pouco tempo foi necessário rodear a capitania, dividindo-a em Sesmarias. As Sesmarias de Madalena ficou sob responsabilidade de Diogo de Melo e Castro e tinha os seguintes limites: 5 léguas do litoral da Pajuçara ao Porto do Francês, com 7 léguas de frente a fundos para o sertão e mais 4 léguas da boca do rio Paraíba. Mas não cumprindo as regras de povoamento das Sesmarias em 5 anos, o primeiro sesmeiro perdeu a concessão, sendo substituído por Diogo Soares da Cunha. Esse fundou a vila denominada Madalena de Subaúba. Deixou aos cuidados do capitão mor Henrique de Carvalho e voltou para Portugal. Foi então que seu filho, Gabriel Soares da Cunha, assumiu a chefia do patrimônio e com o título de Alcaide Mor de Madalena. A vila começou a desenvolver-se, onde hoje é o bairro de Tapeguara, uma planície em volta do rio Sumaúma. Então essa é um pouco da história dessa região.